For me, the success of the band was never really the thing that was the problem for me. I mean, a lot of my stuff I was carrying around for a long time, and then it was also like the relationship, honestly, between my ex-wife and I at the time really played a huge role in kind of how I viewed the world and kind of how I secluded myself in a lot of ways from people, because when your home life is so weird, you kind of don't want people to see a lot of it. So you kind of, you just let people see a little bit of it. But when you do that, you kind of find yourself really not knowing who you are. I knew that it got to a point where the person that I knew who I was in my mind and in my soul, I wasn't being that person outwardly in the world. And so that kind of fucks with you a little bit. I think for me, it was more of a personal, spiritual journey, as opposed to like how am I reacting to the success of what I love to do. And that's when everything else caught up at the same time. So the stuff that I was carrying from my childhood, with that, coupled with probably the fact that I was successful and I could kind of disappear for a while. Enquanto a carreira do Chester estava decolando, os conflitos pessoais continuaram nos bastidores. A fama não apagou os traumas do passado e nem curou as feridas psicológicas que ele carregava. Muito pelo contrário, a pressão do estrelato mundial, somada às dores antigas, acabou intensificando as lutas internas dele. O Chester sempre foi muito aberto sobre os seus problemas com dependência química e saúde mental, discutindo esse assunto abertamente em várias entrevistas. Numa delas ele disse: When I'm in that, my whole life gets thrown off. Like if I'm in there, like I don't say nice things to myself. Like there's another Chester in there that's like wants to take me down. And so, and I find that it could be whether it's substances or whether it's behavior or whether it's like depressive stuff or whatever it is. Like if I'm not like actively like getting out of myself and being with other people, like being a dad, being a husband, being a bandmate, like being a friend, helping someone out. Like if I'm out of myself, I'm great. If I'm inside all the time, I'm horrible, I'm a mess. Ele disse isso na última entrevista dele, poucos meses antes dele falecer. Nessa mesma conversa, o Chester falou publicamente sobre o abuso sexual que ele sofreu na infância e acabou conectando isso à batalha dele contra a depressão e também os vícios. Para ele, estava tudo interligado. As memórias traumáticas alimentavam a depressão, que por sua vez levava ele a anestesiar a dor com mais droga e álcool num ciclo muito vicioso. O Chester admitia que uma parte fundamental do seu processo criativo era usar a música para lidar com todos aqueles demônios que viviam dentro dele. E em 2009, numa entrevista, ele disse: eu consegui aproveitar todas as coisas negativas que me aconteceram ao longo da vida, me tornando dormente à dor, por assim dizer, e canalizar isso para minha música. O estúdio de gravação para ele virou uma espécie de terapia. Se não fosse a música, ele ia estar morto. Porém, fora do estúdio, a luta era sempre diária. O Chester começou a beber e se drogar ainda na adolescência, e apesar de algumas pausas de sobriedade, ele nunca conseguiu se livrar totalmente desses hábitos que eram extremamente autodestrutivos. Durante os primeiros anos de sucesso do Linkin Park, lá no início dos anos 2000, ele passou por períodos de abuso intenso de substâncias, coisas que mais tarde ele viria a confessar com muito remorso. Ele chegou a dizer sobre essa fase que nem sempre se dava conta do quanto isso afetava as pessoas em volta dele, um sinal de como a percepção dele estava entorpecida pelo vício na época. And so in the midst of all of that, having a guy who would sneak out, he'd just go missing and come back obliterated, like you couldn't even talk to him. He's just so wasted. Very fun sometimes when he was that way, and then usually the next day it'd be like so dark. You just like he's super hungover, he's angry at everybody, yelling at everybody, and you're kind of just like, just let him, let's get through the day. Em 2005, o primeiro casamento dele terminou em divórcio. Essa separação não foi nada amigável e jogou ele de volta no fundo do poço das drogas e também das bebidas. Depois de anos se mantendo relativamente sóbrio, enquanto ele construía família e carreira,
o Chester recaiu depois desse divórcio. Ele disse que voltou a beber para adormecer aqueles sentimentos. A situação piorou tanto que no ano seguinte ele se viu diante de uma escolha bem drástica. Em 2006, o Chester finalmente procurou uma ajuda profissional e se internou em reabilitação, consciente de que ele precisava parar de beber ou então ele ia morrer. A desintoxicação dele e a terapia deram uma sobrevida para ele, e a partir dali ele conseguiu permanecer sóbrio por quase uma década, reconquistando um bom equilíbrio. No mesmo ano, ele teve uma segunda chance e acabou se casando com a Talinda Bentley, com quem ele teve uma relação carinhosa e 3 filhos. A Talinda virou uma grande parceira dele, ajudando ele a enfrentar os altos e baixos da vida. Mas nem mesmo a felicidade familiar eliminou por completo os demônios internos que ele tinha. O Chester ainda viria a ter muitas recaídas e crises depressivas nos anos seguintes, oscilando entre alguns períodos de otimismo e outros de profunda desesperança. Ainda assim, naquela época, amigos mais próximos acreditavam que o Chester estava se recuperando. Ele tinha confidencializado que estava sóbrio havia 6 meses em 2017, mesmo que cada dia fosse uma batalha após a outra para resistir ao álcool. E de fato, 2017 começou com o Chester demonstrando uma atitude bem positiva. Ele se mostrava bem empolgado com a vida e com o novo álbum do Linkin Park, o One More Light. Para a imprensa, ele chegou até a declarar que ele estava no extremo oposto de onde ele estava 2 anos antes, falando sobre 2015, quando ele literalmente odiava a vida e não queria sentir nada. Agora, ele dizia que ele estava aberto às emoções e disposto a encarar os desafios. Essa oscilação mostra bem a natureza da depressão crônica que o Chester estava enfrentando. Alguns momentos de aparente calmaria e controle podiam vir de novos mergulhos na tristeza e no vício. Como ele mesmo descreveu, a depressão era como um passageiro sombrio que sempre acompanhava ele, pronto para puxar ele de volta para a escuridão quando menos ele esperasse. Em maio de 2017, apesar desse positivismo do Chester, o lançamento do One More Light gerou muitas críticas pesadas por parte do público, que acusou o Linkin Park de ter se vendido para alcançar o sucesso comercial. Os próprios fãs, inclusive, em alguns momentos em shows do Linkin Park, chegaram até a hostilizar o Chester ao vivo. Com ele já fragilizado emocionalmente, ele acabou reagindo mal a essas críticas. Em uma entrevista à Music Week, ele disse que os fãs precisavam superar o hype de Fury e chegou a declarar que mataria qualquer um que falasse que eles se venderam, dizendo que ia socar essa pessoa na boca de tanta raiva. Essa explosão aí acabou repercutindo bem mal na mídia. Alguns dias depois, o Chester pediu desculpas publicamente no Twitter e reconheceu que tinha exagerado. Mas esse incidente mostrou o quanto a pressão da fama e das expectativas estavam afetando o psicológico dele. Ainda assim, ninguém imaginava que o pior pudesse acontecer. Pelo menos não de repente. Afinal de contas, ele estava sóbrio já há alguns meses, estava animado com a música nova e com os planos do Linkin Park. Por isso, quando a notícia da morte dele chegou, ninguém conseguiu entender. Como podia aquele rockstar talentoso e carismático que tantas vezes cantou sobre superar a dor ter sucumbido a ela? Infelizmente, a realidade mostrou que mesmo aqueles que ajudam milhões de pessoas a enfrentar os seus próprios demônios não podem conseguir vencer os seus próprios sempre. Esse vídeo que você acabou de assistir foi um corte do Mínimo, que é o meu canal principal. Não deixe de se inscrever nesse canal aqui e se você quiser ver o vídeo completo, vá lá no meu canal principal que você vai encontrar o vídeo inteirinho lá. Beleza? Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!